I'm for equality of the sexes, and I'm pointing out that probably the most patriarchal, sexist institution in the world is organized religion. So I'm opposed to sexism. Okay, but the Bible says that we worship God in spirit and in truth. So there's no male or female in God. Let's talk about what the Bible says. We've been talking about how people don't know what... This young lady here, the devil has got hold of her and her mom. You think I'm a witch? No, I'm not playing. I'm definitely serious. Hush. And let me talk. Right. Because for the simple fact, God, he has the right to do whatever he wants to do. And if you feel that this Bible that I read and I do believe in is a bunch of rhetoric and lies and what have you, then you're wrong. You ask God to speak through you, through this Bible, or whatever. He lives in my life, and he loves me, and I bear witness to that. Okay. Sejamos realistas. A moral bíblica é patriarcal e machista. Segundo o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, o homem foi feito à imagem de Deus e a mulher à imagem do homem. A mulher é tratada como um acidente da essência homem, assim como o homem é tratado como um acidente da essência Deus, que é sempre referido como Pai ou Senhor. A gente lê, por exemplo, nas passagens de Paulo aos Efésios: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. A Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, deixa claro que as mulheres devem ser subjugadas primeiro por seus pais e depois por seus maridos. In the Old Testament, in Deuteronomy 22, God says that if a woman doesn't scream loudly enough while being raped, she should be stoned to death as an accessory to her own defilement. There's no escaping the view in the Bible and the Quran that women have been put on earth to serve men, to keep their homes in order, and to be incubators of sons. É claro que muitas pessoas que praticam essas religiões hoje não são patriarcais e machistas. Existem muitas mulheres cristãs, judias, muçulmanas, e que estão de acordo com a ética secular, em posições importantes na sociedade. O meu ponto é exatamente que, se isso ocorre, é por causa de uma influência da ética secular nessas pessoas, e não por causa da religião ou da religiosidade em si. Pelo contrário, o meu ponto não é que exista fundamentalismo ou que exista machismo e misoginia nas religiões abraâmicas. O meu ponto é que, intrinsecamente, essas religiões são misóginas e machistas. E se uma parcela das pessoas que as praticam hoje não o são, isso se deve a uma outra ética que também norteia suas vidas de maneira conflitante com estas morais arcaicas. Deixo aqui, portanto, uma provocação. Será que uma feminista pode ser, sem contradição, ao mesmo tempo católica e feminista? Ou judia e feminista? Ao contrário dos judeus e dos católicos, no entanto, os muçulmanos não foram tão influenciados pela ética secular, o que gera um grande problema para o nosso século, a dizer pelos conflitos que nós estamos testemunhando. Antes de tudo, gostaria de te convidar a se tornar membro do meu canal clicando no botão Seja Membro abaixo do vídeo. Por R$ 4,99 por mês, você terá benefícios como o meu curso exclusivo e contínuo sobre as obras de Nietzsche, vídeos só para membros, como dicas de leitura e escrita acadêmica, roteiros dos meus vídeos em PDF, agradecimento nos vídeos e participação de um grupo do WhatsApp comigo e outros membros. Também é uma forma de assegurar o crescimento deste canal, que depende da visibilidade e apoio de vocês para existir. Nesta primeira parte do vídeo, vamos analisar como a Bíblia descaradamente promove a misoginia e o estupro, que explica muita coisa sobre os 2000 anos de opressão às mulheres no mundo. Esta é Annie Laurie Gaylor, ateia americana, ativista secular e dos direitos das mulheres e cofundadora da Freedom from Religion Foundation. Eis o que ela teve a dizer em uma famosa entrevista. If you look at the history of the
Jack the Rippers and the slashers and the what are called now serial murderers. The most recent one, what's his name? Wilcox, who was just, Henry Lee Lucas, who was just apprehended, is a born-again Christian today. He's against abortion, he says, because that's taking a life. Well, he's admitted to killing more than 350 women, and his rationale for killing them is that they were all whores. If you go back to the Bible, which he believes in, women are called whores throughout the Bible. They're termed as dangerous people or apt to turn people away from religion. There are even passages in the Bible of the Lord ordering women to be ripped into pieces because they're whores. You are a perfect example of what I'm talking about, because first of all, you're feminine, you're a woman, and you are turning people away from religion. Exactly. O Deus bíblico é misógino e reflete a insegurança dos israelitas que queriam preservar o que consideravam ser sua propriedade e sua honra. Tome, por exemplo, esta passagem, Jeremias 13, 22. E, se você se perguntar por que aconteceu isso comigo, saiba que foi por causa dos seus muitos pecados que as suas vestes foram levantadas e você foi violentada. A culpa é da mulher. E ainda em Jeremias, eu mesmo levantarei as suas vestes até o seu rosto para que as suas vergonhas sejam expostas. Ou que tal em Isaías 3,17? O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião e o Senhor porá descoberto a sua nudez. Se isso é a revelação de Deus, Deus é um misógino, estuprador e assediador. Não tem outra conclusão. Tem certeza que vale a pena continuar chamando esse texto de sagrado? É sério que você vai lançar o argumento de que essa ética era a ética apropriada para aqueles tempos, depois de nós sabermos de tantas pessoas do mundo antigo, como Buda, por exemplo, que foram muito mais éticas, posteriormente os filósofos gregos, enfim, há diversos exemplos. As mulheres nos pitagóricos eram tratadas como pessoas de igual para igual, ainda que a sociedade grega fosse predominantemente machista. Por que Deus, se ele fosse realmente bom e se ele existisse em primeiro lugar, iria concluir que, não, é preciso primeiro dar uma ética hostil, machista e arcaica para depois, ao longo do tempo, eles irem aprendendo? Se ele é onipotente ainda por cima, por que ele já não dá a ética pronta e fala, olha, em vez de vocês se dar conta de que machismo, escravidão é errado daqui a 2000 anos, por que a gente não faz isso agora? 2000 não, né? Falando do Antigo Testamento, muito antes disso. No Catar, as mulheres não têm direito a tomar por conta própria algumas das decisões mais importantes da vida, como se matricular na universidade, se casar, se divorciar ou viajar. Precisam da permissão de um guardião masculino. O Catar é um país muçulmano em que vigora a Sharia, um sistema legal baseado em textos sagrados do Islã. A interpretação desses textos pode variar dependendo da escola de pensamento jurídico, o que faz com que a Sharia possa ser mais rígida ou mais liberal ou reformista entre os países que a adotam. E é nesse universo que entra o sistema de tutela masculino existente no Catar. Num longo relatório de 2021, com depoimentos de dezenas de mulheres, a ONG Human Rights Watch descreve essa tutela como uma mescla de leis, políticas e práticas que forçam as mulheres a necessitar de permissão para atividades específicas. Esse tutor pode ser pai, irmão, tio, padrinho ou marido, por exemplo. Algumas mulheres catarianas dizem que sob esse sistema não se sentem independentes. Every single major life decision, you require the explicit written permission from a male guardian. And if you don't get that permission, you cannot take that life decision, whether it's enrolling at university and studying abroad, traveling, getting married, or even getting divorced. Zainab says she feels many Qataris look at women's rights somehow being a Western idea that clashes with Islamic values. Já os homens não precisam de permissão para se casar com até 4 mulheres. A poligamia é legalizada lá. Quando uma mulher se casa, a tutela dela é transferida da família para o marido. A chamada Lei da Família Catariana estabelece que a mulher pode ser considerada desobediente se não obtiver permissão do marido antes de trabalhar, viajar, se abandonar a casa ou se recusar a ter relações sexuais com ele sem uma razão, entre aspas, legítima. Muitas mulheres do Catar sentem-se deprimidas e cogitam o suicídio. No vídeo que você está vendo, uma mulher é apedrejada até a morte por membros do Talibã. O motivo? Adultério. E isso é encorajado pelo livro sagrado deles. Eles só estão seguindo o que está prescrito pelo Criador do Universo. Ayan Hirsi Ali é uma escritora de origem muçulmana que se tornou ateia após se libertar
da opressão de sua sociedade patriarcal, buscando ajudar outras mulheres e denunciar o Islã. Seu livro Infiel tornou-se um best-seller. Segundo ela, o Islã é parte religião e parte doutrina político-militar. E a parte que é uma doutrina política contém uma visão de mundo, um sistema de leis e um código moral totalmente incompatível com a nossa Constituição, nossas leis e o nosso modo de vida. The 11th century sage Al-Ghazali, perhaps the most influential Muslim since Muhammad, described a woman's duties this way. She should stay at home and get on with her spinning. She should not go out often. She must not be well informed, nor must she be communicative with her neighbors, and only visit them when absolutely necessary. She should take care of her husband and respect him in his presence and in his absence and seek to satisfy him in everything. She must not leave the house without his permission, and if given his permission, she must leave surreptitiously. Her sole worry should be her virtue, her home as well as her prayers and her fast. If a friend of her husband calls when the latter is absent, she must not open the door nor reply to him in order to safeguard her and her husband's honor. She should accept what her husband gives her as sufficient sexual needs at any moment. She should be clean and ready to satisfy her husband's sexual needs at any moment. The Old Testament values the life of a woman at 1/2 to 2/3 that of a man. The Quran says that the testimony of 2 women is required to offset the testimony of 1 man. And every woman is deserving of 1/2 her brother's share of inheritance. A religião organizada também abre a possibilidade de gurus e sacerdotes abusarem de mulheres que conferem a eles bastante autoridade e respeito, como é o caso do guru espírita João de Deus, que foi condenado a quase 500 anos de prisão após denúncias de crimes e comprovações desses crimes de pelo menos 66 vítimas, por pelo menos 7 anos. No seu livro Deus, um Delírio, Richard Dawkins traz o relato de uma vítima de abuso sexual por padre da Igreja Católica. O surpreendente deste relato em particular é que a vítima diz que o que aconteceu com ela, que foram apalpadas e não algo muito mais sério, que também acontece, inclusive com crianças, não se compara com o abuso mental que ela e seus colegas sofreram sob a tutela dos dogmas. Ser apalpada pelo padre só deixou uma sensação na cabeça de uma menina de 7 anos de nojo, enquanto a lembrança de minha amiga indo para o inferno é de um medo gelado, incomensurável. Nunca perdi o sono por causa do padre, mas passei muitas noites aterrorizada com o medo de que as pessoas que eu amava fossem para o inferno. Aquilo me causou pesadelos. Há também este outro relato. Fui para a escola católica aos 5 anos e fui doutrinada por freiras armadas de varas, chicotes e bastões. Durante minha adolescência, li Darwin. E o que ele disse sobre a evolução fez um enorme sentido na parte lógica de minha cabeça. Mas tenho vivido com muitos conflitos e tenho um medo lá no fundo do fogo do inferno, que é deflagrado com bastante frequência. Já fiz um pouco de psicoterapia, que me permitiu trabalhar alguns de meus problemas mais antigos, mas não consigo superar esse medo profundo. A relação guru-devoto é extremamente problemática, pois nela o devoto pode aprender alguma coisa e ao mesmo tempo ser explorado. Eu vou trazer mais reflexões sobre o problema específico do guru em um outro vídeo sobre isso, mas eu queria concluir frisando que a religião organizada abre possibilidades para a facilitação e legitimação do abuso, a partir da autoridade que é conferida aos sacerdotes e gurus e também ao livro sagrado. E lembro que gurus espirituais e sacerdotes são pessoas que afirmam saber coisas que eles não teriam como saber com base na ciência, que é a nossa melhor ferramenta para o conhecimento do universo e do funcionamento da realidade natural. The net effect of religion, especially in the Abrahamic tradition, has been to demonize female sexuality and portray women as morally and intellectually inferior to men. So I think this is a fact that really cannot be disputed. If we ever achieve a global civilization that truly values and honors the rights and capabilities of women, it will not be because we paid more attention to our holy books. Aqui vai o meu agradecimento para os membros atuais: Marjorie Figueiredo, Vanessa Henning, Maria Assunção, Sociedade do Conhecimento,
Cláudio Pi, Lucas SG, Jadson Silva, Luiz Doro, Patrícia Faller, Franklin Braga, Alberto Lírio do Vale, Ana Carvalho, Alexandre French, Cláudio Torres, Alex, Ricardo Bagagli, Maria Diva Bochá, Luiz Ferreira de Souza. Muito obrigado, pessoal. O apoio de vocês é fundamental.